antecedentes com isso tudo. Dá licença, que a gente vai começar. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia ao deputado Enel Felini, deputado Renato Câmara, assessoria que nos acompanha, público que nos prestigia aqui pela TV Assembleia. Mais uma vez declaramos aberta a sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa, e quem nos ouve pela primeira vez, esta comissão ela tem o papel importante de analisar os processos sob o prisma da legalidade, da constitucionalidade, da juridicidade, da técnica legislativa. Aproveitamos para desejar as boas-vindas aos novos servidores da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, que estarão acompanhando as assessorias e cumprindo um trabalho extremamente importante de poder, do ponto de vista jurídico, auxiliar para que os projetos que são apresentados a essa casa possam, na medida do possível, obedecer todos os critérios preconizados pela Constituição Estadual, pela Constituição Federal e pelas leis da República. Feita a abertura, nós passamos a análise da ata da reunião anterior e eu indago aos deputados Enel Felini e Renato Câmara se aprova ou não, uma vez que disponibilizado no sistema. Deputado Enel Felini. Pela aprovação. Deputado Renato Câmara. Pela aprovação. Aprovada a ata, nós passamos à segunda fase, que é a fase das distribuições. Nós temos aqui projeto de lei 109/2017, autoria do Poder Executivo Estadual, que institui a Política Estadual de Educação Ambiental e dá outras providências. Passo a relatoria do ilustre deputado Renato Câmara. Projeto de lei 51/2018, de autoria do deputado Maurício Picarelli, dispõe sobre a instituição de programa de prevenção às doenças ocupacionais do educador na rede estadual de ensino e dá outras providências. Estou avocando. E o projeto de lei 85/2018, de autoria do ilustre deputado Felipe Orro, dispõe sobre o prazo para a realização de exames complementares necessários para a confirmação do diagnóstico da neoplasia maligna. Eu estou fazendo a distribuição ao ilustre deputado Enelvo Felini. Feitas as respectivas distribuições, nós passamos à fase das devoluções dos projetos e, sem mais delongas, eu passo a palavra ao deputado Enel Felini para que possa fazer as suas devoluções. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, deputado Renato Câmara. Bom dia, público que nos assiste, nos prestigia. E eu começo pelo projeto do deputado Paulo Correia, que na tarde de ontem fizemos uma busca junto ao parlamentar no sentido de dar uma ajustada na técnica legislativa, nobre presidente, e já foi feita a ratificação ontem e vem para o parecer nosso na próxima sessão. Então eu solicito a dilação de prazo. Saudar o Cabo Almir, deputado Cabo Almir que chega a casa, se faz presente. Vou passar a ler o relatório do projeto de lei 071/2018, autor deputado Maurício Picarelli, que dispõe sobre as políticas estaduais de apoio à comunidade indígena do estado de Mato Grosso do Sul. Trata-se do projeto de lei de autoria do deputado Maurício Picarelli, que tem por objetivo dispor sobre a política estadual de apoio às comunidades indígenas no estado de Mato Grosso do Sul. A justificativa para a proposição é inconformismo com os inúmeros problemas e dificuldades enfrentadas pela população indígena do nosso estado, decorrente da acenada falta de uma norma jurídica protetiva, onde o autor registra que apresenta a mesma proposta pela primeira vez aqui nesta Casa de Leis, no ano de 2015, onde a mesma foi aprovada, restando posteriormente
vetada pelo Poder Executivo. Concluiu que há necessidade de editar norma legal direcionada à comunidade indígena, para que, através de políticas públicas, se possa acompanhar, orientar, oferecer suporte necessário de forma permanente a essa parcela da nossa comunidade. Na conformidade com o comando do artigo 46 do regimento interno dessa Casa de Leis, passamos a análise do presente projeto, está observando. No seu aspecto constitucional, quanto à iniciativa para a sua proposição, a matéria trata, via projeto de lei, não encontra conformidade com os preceitos do artigo 22, inciso 14 da Constituição Federal. E foi por esse apontamento, vício constitucional, que essa mesma matéria, sob enfoque do aludido projeto de lei, foi objeto de veto total do Poder Executivo apresentado perante essa Casa de Leis, através da mensagem número 45, de 2 de outubro de 2007, publicada no Diário Oficial 7.065, de 3 de outubro de 2007. Aqui se registrar que esse mesmo projeto de lei, por iniciativa do mesmo autor, já foi igualmente apresentado via dos projetos de lei 100/2005, 010/2007, 054/2008 e 146/2014, tendo uma vez sido aprovado e depois vetado integralmente, ao depois receber o parecer contrário por unanimidade desta comissão, de receberem aprovação contrária dessa comissão, restando todos arquivados nesta Casa Legislativa. A conforme apontado, vício intransponível quanto à iniciativa para a matéria, este de ordem constitucional. Com efeito, são esses os comandos dos precedidos dispositivos constitucionais. E compete, no artigo 22, privativamente à União legislar sobre o assunto. Tal improbidade impede de forma terminativa a tramitação regimental do projeto de lei por este Poder Legislativo Estadual. Portanto, somos do parecer contrário à tramitação desse projeto. E queria fazer um reforço aqui, nobre presidente, que também o Estado vem atuando dentro das comunidades indígenas, com PROACIM, com assistência técnica, com algumas disponibilidade que o Estado tem hoje de levar a comunidade indígena mais produção de alimento, mais permanência do índio nas suas comunidades. Então já se faz algo, não tudo que se determina aqui, porque de fato é a legislação federal que tem essa determinação de cuidar dos nossos indígenas. Portanto, somos do parecer pela não aprovação. Como vota deputado Renato Câmara? Acompanho o nobre relator. Deputado Cabalmi. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, equipe de trabalho. Eu também, senhor presidente, acompanho o relator. Também vou acompanhar o relator, uma vez que qualquer política pública, ela pressupõe apoio, assistência, gastos e, como o relator aqui, o nobre deputado Enel Fellini, informa, idêntico projeto já foi apresentado e vetado ao governo, cujo veto foi aprovado por essa casa. Então, repetir a matéria é repetir, basicamente, no mesmo vício, no mesmo erro. Por mais meritório que o projeto seja, é competência do Executivo estabelecer as políticas públicas que envolvem gastos, despesas, que são necessárias, mas que, evidentemente, demanda proposta executiva, então, portanto, com vício de origem. Acompanha, então, o nobre relator. A palavra continua com Vossa Excelência. Projeto-lei 081/2018, do nobre deputado Cabalmi, que dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação de instalação de iluminação nas passarelas, faixa de pedestre em rodovias, estradas vicinais,
no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul e da outras providências. Trata-se do projeto de lei de autoria do deputado Cavalmir, que tem por objetivo impor normas exigindo a identificação e iluminação em passarelas e faixas de pedestre das rodovias, estradas vicinais do Estado de Mato Grosso do Sul e, bem assim, exigindo que sejam respeitadas as condições de acessibilidade para pessoas com deficiência e idosos nesses locais. A justificativa para a preposição é o elevado número de mortes por atropelamento que, conforme estudo realizado pela Confederação Nacional dos Municípios entre os anos 2000 e 2010, foi de ordem de 30% dos acidentes de trânsito. Reforça que, segundo estudos da Organização Mundial de Saúde, o Brasil é apontado como um dos países com trânsito mais violento do mundo, figurando na 16ª posição. Conclui que o pedestre é, de fato, o elemento mais frágil no processo de mobilidade. E o projeto de lei visa proporcionar mais segurança a esse autor, tornando mais rápida e segura a tarefa de atravessar as estradas e rodovias com infraestrutura adequada mediante a identificação e iluminação das condições técnicas desses locais. Da constitucional legalidade da redação, na conformidade do comando do artigo 46 do regimento interno dessa Casa de Leis, passamos à análise do presente. No seu aspecto constitucional, quanto à iniciativa para a sua proposição, a matéria tratada via projeto de lei não encontra conformidade com os preceitos do artigo 22, inciso 11º da Constituição Federal. E foi por esse apontado vício constitucional que, de matéria análogo trazido via do projeto de lei 024/2017, autoria do deputado Paulo Sulf, recebeu parecer contrário, aprovado por unanimidade por essa comissão, no dia 21 de março de 2017. Conforme apontado vício, intransponível quanto à iniciativa para a matéria, esse de ordem constitucional. Com efeito, são esses os comandos dos precitados dispositivos constitucionais do artigo 22 que compete privativamente à União legislar sobre o assunto. Tal improbidade impede, de forma terminativa, a tramitação regimental do projeto de lei por esse Poder Legislativo Estadual, apesar de seu objeto ter relevante valor social. Ainda há se destacar que também há vício de ordem legal para o trato da matéria. Isso encontra no parágrafo 2º do artigo 90 do Código de Trânsito Brasileiro, da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, que atribuiu ao Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, a competência e a responsabilidade pela edição de normas complementares quanto à colocação e ao uso de sinalização. Este órgão, através de sua resolução 495/2014, estabelece os padrões e critérios para a instalação de faixas elevada para travessia de pedestre em vias públicas. Assim, há também a manifestar a incompetência estadual para legislar sobre a matéria trazida com o presente projeto. Diante do todo exposto, somos do parecer contrário à tramitação regimentar do projeto de lei. Com vota, deputado Renato Câmara. Eu acompanho o nobre relator. Deixa eu escolher o voto do deputado Cavalmir, em razão de ser autor da matéria, e também vou acompanhar o relator. Eu estava olhando aqui no projeto, no relatório aqui inicial, nós temos diversos projetos aqui, similares a esses aqui,
ou negados aqui na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ou vetado pelo governo do Estado. E tem um projeto também semelhante a esse, de autoria do deputado Sandro Fabi, também que foi retirado aqui pelo autor aqui, isso em tempos passados. Da mesma forma, projeto de autoria do deputado Márcio Fernandes, que recebeu parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e pelas razões aqui elencadas pelo próprio relator, eu acompanho em seu voto. A palavra continua com Vossa Excelência, deputado Enel Felino. Nobre presidente, eu já está pautado os projetos que me foi entregue, mas o senhor me entregou do deputado Renato Câmara, projeto número 276/2017, e já estamos com o parecer. Se eu permitir, podemos fazer a leitura na última sessão. Está na pauta isso? Ele não está na pauta, mas veio a minha pasta e eu gostaria já de dar o parecer. Ainda estava com o deputado Rinaldo e tal, e veio De qualquer forma, ele para a nossa incumbência. Ele deveria constar aqui no nosso... Foi devolvido ao deputado Renato Câmara e aí foi feita a alteração? Não, nós estamos dando o nosso parecer. Acho que vamos escolher o parecer, então. Projeto de lei 276/2017, do autor, deputado Renato Câmara, que dispõe sobre o cadastro fiscal e sanitário provisório de contribuinte em situação de regularização fundiária, assentamento ou de posse litigiosa no território do Estado de Mato Grosso do Sul e altera a lei número 1810 de 22 de dezembro de 1997 e da outras providências. Trata dos projetos de lei de autoria do deputado Renato Câmara, que tem por objetivo trazer proposições sobre o cadastro provisório fiscal e sanitário do Estado, estendendo aqueles proprietários rurais em situação de regularização fundiária, assentamento ou posse litigiosa, alterando assim as linhas G e H do inciso 1 do artigo 60 da Lei Estadual número 1810, de 22 de dezembro de 97, dando outras providências quanto à matéria tratada nesse projeto de lei. A justificativa para a preposição é o propósito de tentar resolver o conflito aparente de normas, alterando a redação do Código Tributário Estadual quanto ao cadastro provisório fiscal e sanitário do Estado, no que diz respeito aos contribuintes em situação de regularização fundiária, assentamentos ou posse de propriedade litigiosa, trazendo aos mesmos segurança jurídica e, sim, justiça fiscal e tributária. Conclui que a produção econômica desse segmento será incluída legalmente na economia regional. Da conformidade do comando com o artigo 46 do regimento interno desta Casa, passamos à análise do presente projeto de observação, aspecto constitucional, legalidade e redação. No seu artigo constitucional, sendo a iniciativa para a sua proposição do projeto de lei, encontra com conformidade com os preceitos do artigo 48, inciso 1, do artigo 155, do inciso 12º, alineado à Constituição Federal. Quanto à sua legalidade, o projeto de lei encontra amparo no artigo 67 da Constituição Estadual e nos artigos 166 do inciso 1 e 167 do 167. Asseguram os parlamentares estaduais o exercício dessa prerrogativa para a apresentação da matéria. Importante ponto a se destacar é quanto ao modo formal que está sendo dispensado ao trato da matéria tributária no sistema jurídico a nível do Estado de Mato Grosso do Sul, que ora se
da via de lei complementar e ora via de lei ordinária, pelo comando da adição do artigo 146 do inciso 3 da linha A, do artigo 155, inciso 12º da linha A da Constituição Federal. O meio formal a ser dispensado seria através de lei complementar. E isso teve início já com o advento da Lei Estadual número 1810, de 22 de dezembro de 1997, que instituiu o Código Tributário Estadual, o qual deveria ter sido apresentado e formalizado como lei complementar e não o foi. E com efeito são esses os comandos precedidos do dispositivo constitucionais. E o artigo 146, que cabe à lei complementar, estabelece normas gerais, matéria legislativa tributária estadual sobre definição de tributos de suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nessa Constituição e dos respectivos fatos geradores, base de cálculo dos contribuintes. De tal impropriedade pode e deve merecer correção via da sistematização normativa a ser realizada por este Poder Legislativo Estadual, corrigindo assim esses equívocos e vícios formais e consolidando todo o sistema normativo infralegal hoje existente. O projeto da lei pretende incluir no rol das pessoas sujeitas ao cadastro fiscal e sanitário dos contribuintes do Estado de Mato Grosso do Sul, aquelas pessoas que se encontram em situação de regularização fundiária, assentamentos ou posse litigiosa. Tal pretensão se altera o complemento possível no sistema normativo de adoção de vigente, exemplo do que já foi efetuado via lei número 4.743, de 21 de outubro de 2015, que também produziu mudanças no artigo 60 da lei 1.810, de 22 de dezembro de 1997. Já quanto à redação, não há reparos no ponto de vista da técnica legislativa. Diante disso, somos favoráveis à tramitação do projeto. Com a vênia do relator e dos pares aqui, eu vou pedir vistas do referido projeto para uma análise mais aprofundada, uma vez que essa matéria não estava na nossa pauta, portanto, até para poder facilitar o voto, né, dos demais componentes dessa comissão, eu vou fazer o pedido de vista. A palavra continua com Vossa Excelência. Para concluirmos o projeto do nobre deputado João Grandão, que trata do ICM ecológico, nós pedimos dilação de prazo, que estamos na fase final para a conclusão junto com a Somasul. 14/2017, é isso? Exato. Era o que tínhamos para o momento, senhor presidente. Deputado Enel, viu 188/2016, de autoria do deputado Paulo Correia. Esse é dilação também. Está com o nobre deputado Lídio Lopes. Deferidas as dilações solicitadas, eu passo a palavra ao deputado Renato Câmara para suas devoluções. Senhor presidente, nobres colegas deputados, tem um projeto de lei sobre a minha carga, número 072/2018, de autoria do deputado Paulo Ciufi, que acrescenta o artigo 5º e seu parágrafo único na lei número 3.829, de 23 de dezembro de 2009, que estabelece prioridade para a vacinação contra o vírus H1N1 no estado de Mato Grosso do Sul. E antes, porém, senhor presidente, gostaria de acrescentar aqui uma emenda de redação que visa apenas corrigir um erro gramatical na emenda da proposição, que acrescenta o artigo 5º
e o seu parágrafo único na Lei 3.829, de 23 de dezembro de 2009. É apenas uma correção para ficar mais claro o projeto. Não sei se agora que apresenta para Vossa Excelência, agora essa correção. Ok. Então, o parecer junto com essa emenda, que é apenas uma correção de um erro gramatical. E o autor do presente projeto de lei afirma, em sua justificativa, que a proposta visa estimular a doação de sangue em nosso estado, de modo que os doadores habituais tenham o benefício de serem gratuitamente vacinados contra o vírus H1N1. Diante dessa justificativa, o nosso voto, ele, após analisado os aspectos legais, nós concluímos que a iniciativa do parlamentar ela é legítima, uma vez que não está reservado a outro poder. E, diante disso, o nosso parecer é favorável à sua tramitação. Deputado Renato Câmara, a prioridade é para qual grupo? Para quem são doadores frequentes de sangue. E a lei estabelece qual vai ser o sistema para fazer o controle de quem que é? Não, aí a regulamentação do governo do estado. Ele só está aqui apresentando essa obrigatoriedade de aquelas pessoas que são vacinados, aquelas pessoas que têm o hábito de doarem sangue, também serem colocados na lista, né, de prioritários, como idosos e crianças. Na verdade, nós estamos analisando do ponto de vista constitucional, né? O projeto agora, esse deve ser já o terceiro ou quarto projeto que nós estamos analisando, estabelecendo prioridades em grupo de vacinação. Isso cria para o Estado uma situação complexa de controle, porque se você estabelece grupo prioritário, você precisa conhecer o número, tá? Saber quais são esses, mais ou menos estimados, né, os números de prioridade. Nós tivemos, acho que feirantes, né, discutido aqui na sessão anterior e foi, se não me engano, vetado. Essa matéria eu vou pedir vistas também, deputado Renato Câmara, para poder analisar melhor essa matéria, porque parece-me que nós analisamos aqui um veto do governo do Estado exatamente versando sobre a mesma matéria. Foi vetado porque estabelecia um grupo de prioridades, se não me engano, de feirantes. Então, diante desse fato, com a vênia de Vossa Excelência, eu vou também pedir vistas desse projeto. E acrescentando, senhor presidente, esse projeto tem também a missão de estimular aquelas pessoas que não doam sangue, né? A gente tem acompanhado que esse é um problema que passa o Hemosul, as pessoas não têm muito interesse em doar sangue, e com esse projeto, ele sendo colocado dentro de uma lista que prioriza a vacina H1N1, pode ser um estímulo a mais para as pessoas irem até o Hemocentro e doarem sangue também. Sem dúvida, deputado Renato Câmara. Então, acolho aqui tem uma emenda, né? De melhora de redação, e na próxima sessão nós trazemos esse projeto acompanhando ou eventualmente apresentando voto divergente. A palavra continua com Vossa Excelência. Eu gostaria de pedir dilação de prazo do projeto 079/18, do deputado Pedro Kemp, que torna obrigatória a inclusão da especificação indígena ao se mencionar cor e raça em todos os cadastros e informatizados que compõem os sistemas de informação do poder público. Concedida a dilação solicitada, eu passo a palavra ao ilustre deputado Cabalmi para que possa fazer as suas devoluções.
Senhor presidente, projeto de lei 074/2018, protocolos 1197/2018, autor deputado Maurício Picarelli, relator deputado Cabalmi. De autoria do deputado Maurício Picarelli, o projeto em epígrafe pretende incluir a festa do milho no município de Jataí, no calendário oficial de eventos do Estado de Mato Grosso do Sul. A presente proposição esteve em pauta nos termos regimentais e foi encaminhada a essa Comissão de Constituição e Justiça e Redação para análise dos termos do artigo 46, inciso 1 do Regimento Interno. Designado relator pelo senhor presidente da CCJ, analisei a matéria em questão e, considerando o relatório da Secretaria de Assuntos Legislativos e Jurídicos, a presente proposição foi encaminhada para o autor no sentido de ser realizada a alteração de forma a dar cumprimento aos ditames do artigo 3º da Lei 3.945, de 4 de agosto de 2010. O nobre autor apresentou a emenda modificativa adequando a proposta à legislação citada e não havendo, portanto, após a apresentação da mencionada emenda, qualquer óbito que impeça sua tramitação, a presente propositura é de natureza legislativa e, quanto iniciativa de competência concorrente dessa Casa, em obediência ao preconizado nos artigos 166, inciso 1 e 167, inciso 1 do Regimento Interno, combinado com o artigo 67 da Constituição Estadual. Sala das Sessões, 8 de maio de 2018, deputado Cabalmi. Senhor presidente, após a correção aqui pelo autor, nós não encontramos nenhum óbice na tramitação e somos pela regular tramitação da matéria, tá? Como vota deputado Renato Câmara? Eu acompanho, nobre relator. Deputado Enel Felini? Com o relator. Também com o relator. A palavra continua com Vossa Excelência, deputado Cabalmi. Processos 075/2018, projeto de lei 059/2018, autor deputado Renato Câmara, relator deputado Cabalmi. Emenda: institui no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul regras de preconização, especialização na tramitação de processos de licenciamento ambiental, de loteamentos, empreendimentos em processo de regularização fundiária, urbana e da outras providências. De autoria do deputado Renato Câmara, o projeto em epígrafe objetivo instituído no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul regras de preconização, especialização na tramitação de processos de licenciamento ambiental, de loteamentos e empreendimentos em processo de regularização fundiária, urbana e da outras providências. A presente proposição esteve em pauta nos termos regimentais, vinda a esta Comissão de Constituição e Justiça e Redação para análise nos termos do artigo 46, inciso 1 do Regimento Interno dessa Casa de Leis. Designado relator pelo senhor presidente da CCJ e após a análise da presente matéria, sugerimos ao nobre autor adequação ao artigo 4º da proposta a fim de cumprir a legislação pertinente em vigor. O parlamentar, autor da matéria em análise, acatou a sugestão dessa relatoria, apresentando emenda supressiva, suprimindo desta forma o citado artigo 4º do projeto de lei, em comenta ao artigo 4º, fundamento do artigo 179, parágrafo 2º do Regimento Interno da Casa de Leis. Desta forma, após a emenda de adequação da propositura em questão, no que nos compete analisar, somos de parecer favorável à tramitação do projeto de lei 1059/2018. É o relatório, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Só concluindo aqui, assim verificamos que a matéria de natureza legislativa e quanto ao poder de iniciativa de competência concorrente nos termos do artigo 23, 24 e 182 da Constituição Federal de 88. Portanto, manifestamos favoravelmente a aprovação do projeto de lei 059/2018. Agora sim, senhor presidente, concluí aqui o relatório. Como vota deputado Enel Felini? Eu queria pedir vista a esse processo para dar uma analisada com mais profundidade. Concedida a vista ao deputado Enelvo Felini e os demais aguardam. A palavra continua com o deputado Cabalmi. É o que eu tinha, senhor presidente, para o dia de hoje. O 43/2018, Vossa Excelência pediu dilação, que é o Declaração de Utilidade Pública, Associação dos Produtores de Assentamento Sumatra. Peço ao deputado DT para agilizar a adequação do projeto 043/2018, conforme a legislação pertinente. Haja vista nesta o mesmo for encaminhado para o atual anexar documentos. Senhor presidente, essa matéria está com o deputado Beto Pereira para anexar documentos.
Eu não estou pedindo delação de prazo, está com o deputado Beto Pereira, vamos pedir para que o autor possa devolver o projeto. Perfeito. Igual fiz com o deputado Amarildo, que foi o outro, acho que 2 deputados que pediram para fazer adequação. Aí nós pedimos para que devolvesse e assim o fizemos e já tramitamos nessa comissão. Eu agradeço ao deputado Cabalmi deferido os requerimentos e justifica aqui a ausência do deputado estadual Lídio Lopes, informando aqui que não pôde comparecer na presente sessão em razão de estar representando essa Casa de Leis na 22ª Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, que está sendo realizada na cidade de Gramado, lá no Rio Grande do Sul. O deputado Eduardo Rocha deveria substituí-lo, por alguma razão não pôde comparecer. Eu passo a fazer, portanto, as minhas devoluções. Projeto de lei de autoria do deputado Paulo Ciufi, que visa alterar dispositivos da Lei Estadual 2602, de 2 de janeiro de 2003, que institui o Programa de Alimentação Diferenciada para Crianças Diabéticas e Hipertensas na rede estadual de ensino, abrangendo o alcance do referido diploma legal às crianças celíacas e intolerantes à lactose. Verifica-se na proposta que o autor teve a cautela de fazer constar no artigo 5º a revogação expressa da Lei Estadual número 2227/2001, primando pela boa técnica legislativa no sentido de unificar assuntos correlacionados em um único diploma legal. Portanto, sob o prisma da constitucionalidade, verifica-se que a competência para legislar encontra-se consignada no artigo 24, 12, parágrafos 1º e 2º, e no caput do artigo 227, ambos da Carta da Constituição Federal. Aqui eu faço a descrição dos artigos. Simetricamente, a Carta Estadual estabelece no caput do artigo 206 o dever do Estado de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, de discriminação, de exploração, de violência, de crueldade e de opressão. No que diz respeito à legalidade e juridicidade, encontramos na proposta afronta à legislação federal ou estadual vigente. É do exposto, tendo em vista que a proposta cumpre os requisitos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade técnica legislativa, voto favorável à tramitação do referido projeto. Como vota deputado Enel Fellini? Com o relator. Deputado Renato Câmara. Com o relator. Deputado Cabalmi. Com o relator. Projeto de lei 031/2018, de autoria do nobre deputado Maurício Picarelli. Esse projeto, antes de ser submetido à análise desta comissão, ele recebeu emenda substitutiva integral do próprio autor, e esta é que é objeto de apreciação. Pretende aqui o ilustre autor, com a presente proposta, alterar a Lei 3.226, de 28 de junho de 2006, que estabelece a notificação compulsória dos casos de violência contra a mulher, a criança e o adolescente atendidos em serviço de saúde, da rede pública ou privada do Estado de Mato Grosso do Sul, visando abranger seu alcance aos casos de violência cometidas contra a pessoa idosa. Ao procedermos o estudo pormenorizado da matéria, verificamos que já existe em âmbito federal e estadual legislação que dispõe exatamente sobre as alterações que o proponente pretende inserir na lei estadual número 3.226/2006. Veja-se que em âmbito federal, o Estatuto do Idoso, Lei Federal 10.741/2003, assim dispõe:
Artigo 19. Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos: 1. Autoridade policial. 2. Ministério Público. 3. Conselho Municipal do Idoso. 4. Conselho Estadual do Idoso. 5. Conselho Nacional do Idoso. Parágrafo 1º. Para os efeitos dessa lei, considera-se violência contra o idoso qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico. Já no âmbito estadual, tem-se a Lei Estadual número 5.080, de 26 de outubro de 2017, que estabelece a obrigatoriedade de divulgação nos estabelecimentos prestadores de serviços de saúde públicos e privados do Estado de Mato Grosso do Sul da existência da notificação compulsória de suspeita ou confirmação de violência contra a pessoa idosa, estabelecida pelo artigo 19 da Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, que garante a divulgação ampla do direito previsto pela norma federal. Apenas para a compreensão dos ilustres deputados, a matéria estadual ela repete a legislação federal. No âmbito estadual, nós já temos uma lei estadual que determina que esses estabelecimentos, né, de prestadores de serviços de saúde públicos ou privados, eles tenham cartazes estampando a existência da lei federal que garante idêntico direito proposto pela lei estadual. Então, assim por existirem normas vigentes, tanto de ordem federal quanto estadual, que já disciplinam sobre a notificação compulsória nos estabelecimentos prestadores de serviços de saúde públicos e privados do Estado de Mato Grosso do Sul, bem como sobre a existência de suspeita ou a confirmação de casos de violência doméstica contra a pessoa idosa, tem-se que a proposta e a análise resta prejudicada, conforme prevê o artigo 184, inciso 1 do regimento interno dessa Casa de Leis. Consideram-se prejudicados a discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro que já tenha sido aprovado ou rejeitado na mesma sessão legislativa ou já transformado em diploma legal. Salvo melhor juízo, caso o proponente tivesse a intenção de legislar de forma suplementar sobre os procedimentos inerentes à notificação compulsória dos estabelecimentos prestadores de serviços de saúde públicos e privados do Estado de Mato Grosso do Sul, sobre a existência suspeita ou a confirmação de casos de violência doméstica contra a pessoa idosa, nos moldes previstos pelo parágrafo 2º do artigo 24 da Constituição Federal, deveria propor a alteração da Lei Estadual número 5.080, de 26 de outubro de 2017, que versa especificamente sobre a mesma matéria, e não a Lei 3.226, de 28 de junho de 2006. Diante do exposto, nos termos do caput do artigo 185 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, declaro prejudicada a presente proposição, impossibilitando assim sua tramitação. Como voto, deputado Enel Felino. Nobre relator, pela profundidade do seu estudo, acompanhamos seu voto. Como vota deputado Renato Câmara. Pelo bem lançado voto do nobre presidente, acompanho o vosso relatório. Deputado Cabalmi, como vota? Também acompanho o relator, senhor presidente. Eu tenho aqui o projeto 010/2018, de autoria também do ilustre deputado Maurício Picarelli, que dispõe sobre a inclusão, a pedido do registro do tipo sanguíneo e fator RH na cédula de identidade. Inicialmente, faz-se importante consignar que o projeto de lei em epígrafe de autoria do deputado Maurício Picarelli, antes mesmo de ser encaminhada à análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, recebeu emenda substitutiva integral do próprio autor, que, submetida à apreciação desta comissão, sob a relatoria do nobre deputado Renato Câmara, recebeu parecer favorável à sua tramitação. A proposição dispõe sobre a inclusão do registro de tipo sanguíneo e fator RH na cédula de identidade, mediante pedido do cidadão sul-mato-grossense, conforme prevê a Lei Federal número 9.049/1995. Assim como relator da proposta, observando o artigo 46.1a do regimento interno dessa Casa de Lei, passa a proferir o parecer sobre o mérito do projeto, em que pese o bem lançado parecer do relator, que se manifestou favorável à tramitação da proposta, verifica-se que a mesma, nos termos do inciso 1, artigo 184 do regimento interno dessa Casa de Leis, resta prejudicada, pois tão somente replica o que dispõe o artigo 2º da Lei Federal 9.049/1995, o que torna a proposta subjetiva e inócua. Artigo 2º. Poderão também, é o que diz a Lei Federal, deputado Enel Felino e deputado Cabalmi, poderão também
ser incluídas na cédula de identidade a pedido do titular informações sucintas sobre o tipo sanguíneo, a disposição de doar órgãos em caso de morte e condições particulares de saúde cuja divulgação possa contribuir para preservar a saúde ou salvar a vida do titular. Nesse ponto, faz-se importante asseverar que a Carta Federal estabelece ao Estado a competência para legislar de forma concorrente e suplementar sobre as normas gerais instituídas pela União, nos termos do parágrafo 2º, artigo 14, da Constituição da República, e não simplesmente replicá-las em âmbito estadual, cuja observância, respeitando-se os princípios da legalidade e da hierarquia das normas, é obrigatória. Salvo o melhor juízo, com base nas atribuições constitucionais e regimentais incumbidas a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, seus membros devem dispor de cuidado e atenção na aprovação de matérias que possivelmente se tornarão leis subjetivas, inaplicáveis, seja por sua injuridicidade ou pela existência de normativa idêntica e hierarquicamente superior. Então, no caso específico aqui, a razão que eu estou declarando prejudicada a matéria é pela mesma razão anterior. Nós já temos uma legislação federal, né, o artigo 2º da Lei 9.049, que é a legislação federal, que já garante a qualquer cidadão brasileiro, né, o direito de incluir na cédula de identidade informações sobre o tipo sanguíneo. Porque senão nós vamos ficar aqui na Assembleia Legislativa pegando a legislação federal e replicando aqui aquilo que já é obrigatório do ponto de vista. E aí, diante do princípio da supremacia das normas, da inferior tem que acompanhar a regra geral, a regra superior, não é? Nós estaríamos aqui legislando no vazio ou no nada. Relator, sim. Também me parece que o projeto queria contemplar os uniformes de cada aluno, não é isso? Isso aqui eu acho que é um outro projeto. Um outro. Oi? Houve uma emenda. Na emenda substitutiva. Na verdade, o projeto originário era aquele que todos os alunos matriculados na rede pública estadual e na rede privada do Estado deverão portar em seus respectivos uniformes identificação do seu grupo sanguíneo do fator RH. Aqui nós afastamos aqui, voltou para o autor, né? E aí ele apresentou uma substitutiva para que conste no registro geral, no RG. Só que a lei federal, ela já dispõe sobre isso. Então, não há necessidade de uma lei estadual disciplinar aquilo que já está disciplinado, razão pela qual, deputado Renato Câmara, com vênia de Vossa Excelência, eu estou divergindo aqui e declarando prejudicada a proposição em razão da existência já de uma lei federal. Diante disso, lembrando, o voto pela tramitação do deputado Renato Câmara e o revisor negando a tramitação, como vota o deputado Enel Felino. Com o relator. Como vota o relator, admite... Com o revisor. Como vota deputado Cabalmi. Com o revisor. Eu tenho aqui o projeto de lei 78/2018, de autoria do deputado Beto Pereira, que dispõe sobre o uso do nome afetivo nos cadastros das instituições escolares de saúde, cultura e lazer para crianças e adolescentes que estejam sob guarda de família adotiva. Aqui nós já havíamos colhido aqui o voto aqui, eu acho que da maioria, e eu pedi vistas desse projeto, razão pela qual eu vou ainda manter aqui o pedido de dilação de prazo, uma vez que nós teríamos uma reunião com o Instituto aqui a respeito desse assunto, para que na próxima sessão a gente possa trazer um voto aqui, ou acompanhando o relator, ou divergindo dele, para que possa ser submetida à discussão em plenário, razão pela qual estou pedindo a dilação desse projeto. Encerrada a fase das devoluções, eu indago ao deputado Enel Felino se tem mais alguma manifestação. Não, tudo correto. Deputado Renato Câmara. Nada a tratar, senhor presidente. Deputado Cabalmi. Da mesma forma, senhor presidente, nada a tratar. Agradecendo a presença de todos, dos nossos telespectadores da TV
Assembleia, agradecendo aqui aos ilustres parlamentares, deputados Enel Felini, Renato Câmara e deputado Cabalmi, não é? Agradecendo a Deus pelo dom da vida, nós declaramos encerrada mais uma sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da nossa Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Deus abençoe a todos e tenham um excelente dia.